Olá, minha gente tântrica, muitíssimo boa noite. Começando mais uma edição do Prazer Tantra. Bem-vindos e bem-vindas. Antes de mais nada, te convido a seguir as nossas redes sociais. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e, claro, deixe sempre o seu comentário, o seu feedback, porque é muito importante pra gente. E hoje o meu convidado é o Dr. Alexandre Dell'Aquila, que Olá, é endócrino e nutrólogo. Muito muito bem-vindo. obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a parte hormonal relacionada aí à libido e outras coisas que vamos conversar. Ah, é importante, né? Porque no Tantra, eu sei que você tem já teve algum contato, certo contato, você entende mais ou menos ali o Sim, que sim. acontece na terapia tântrica. A gente precisa ter um pouco de conhecimento da parte psicológica, da parte social e da parte biológica, porque estamos falando de sexualidade, né? E sexualidade a gente não resume a questões psicossociais, a gente inclui o corpo e no Tantra a gente trabalha mente, corpo e espírito. Então, aqui a proposta desse podcast não é só falar só da parte espiritual ou da parte mística do Tantra, mas falar de sexualidade como um todo. E não tem como a gente falar de sexualidade e não falar de hormônios. E aí é por onde eu gostaria de começar, porque eu Vamos lá. acredito que em consultório, quando a gente fala de sexualidade, uma das maiores queixas deve ser em relação à libido, ao desejo sexual. Eu queria entender como é que está isso hoje no consultório médico, essa busca. Com certeza. E falar sobre isso é muito importante, porque na OMS está lá que a satisfação sexual faz parte da qualidade de vida. Então, falar sobre sexo, né? Hoje em dia as coisas estão ficando mais claras, estamos tendo mais acesso e isso faz parte de uma vida saudável. E o que eu percebo no consultório é que muitas, e aí eu vou sempre puxar a sardinha para a mulher, porque é quem né, apresenta ali as maiores queixas de disfunções, mas os homens também entram e vamos abordar um pouquinho isso mais para frente. Mas eu vejo que muitas mulheres chegam no consultório com uma ideia de que, assim, doutor, o meu exame está alterado. A minha testosterona está alterada. Então, é clássico chegar com aquele calhamaço de exames e colocar em cima da mesa. A minha testosterona deu 30. E daí? E daí? Que bom que ela deu 30, que bom que ela deu 20. Existe uma falta de conhecimento, né, do que é a libido. E a libido vem muito antes de só um hormônio, né? Para as mulheres, aproximadamente 25%, óbvio que isso não é um número exato, tá? Mas digamos que assim, 20, 25% da libido está relacionado com hormônios. Ué, mas e o resto? O resto é como ela acordou, o resto é como foi o dia do trabalho, né? O dia de trabalho, se o chefe buzinou no ouvido dela, se não buzinou, se ela chegou em casa, se o marido recebeu ela bem, se os filhos estão ali. Contribuído, né? Não estou Né, tá tirando tudo juízo. conturbado. Você fala assim, se o papagaio, o periquito tá ali, aquela coisa toda. Aí a mulher chega depois de uma rotina de trabalho imensa, ainda tem que, né, arrumar, botar ordem na casa. E aí é óbvio que à noite, possivelmente, talvez ela esteja cansada. E será que isso é não ter libido? Não, então vai muito além do que um hormônio, né? Então, quando a gente pensa em desejo, a gente tem que saber que tem outros sistemas envolvidos, então tem neurotransmissores envolvidos. E tem alguns que são estimulantes e alguns que bloqueiam um pouquinho esse desejo, né? E quando a gente pensa em estímulo, é claro que a gente tem que falar de hormônios e a gente vai abordar um pouquinho, mas também tem neurotransmissores, tem a dopamina, tem a noradrenalina, tem o sistema da melanocortina, tem a ocitocina. Olha quanta coisa envolvida na libido, né? Não é assim, estou com vontade ou não. Tem um sistema envolvido. E quando a gente pensa em sistemas que bloqueiam a libido, tem lá as serotoninas, os endocannabinoides, tem os opioides. Então, juntando tudo isso com a parte hormonal, é que é a libido. Então, não dá para simplesmente chegar e falar assim, deixa eu ver a sua testosterona. Espera aí. Minha testosterona está 10. É por isso que a minha libido está baixa. Porque eu vi aqui na referência que a referência é 50 e o meu está 10. E eu falo, tá bom, que bom que está 10. Você dormiu bem? Você está bem com o seu marido? Você está bem no seu trabalho? Então, esse 10 para mim não quer dizer nada.
Você não é aquele médico que já vai empurrando uma reposição hormonal, por Muito exemplo. pelo contrário. Eu tento primeiro entender o contexto dessa mulher e é claro que se nós chegarmos num consenso, pela conversa, pelos exames, que há uma deficiência hormonal, ok, esse hormônio será reposto. Se nós acharmos que o problema não é hormônio, esse hormônio não precisa ser reposto. E eu vejo hoje mulheres jovens, 20 e poucos anos, com esse padrão. Pô, meu exame está baixo. Eu falei, puxa, mas será que é só isso mesmo? Será que você não está estressada? E nós sabemos que o estresse, a ansiedade, mexe com vias dopaminérgicas, que são vias de prazer, de motivação. Quando a gente está motivado, quando a gente está ali, nossa, vamos fazer alguma coisa, o que está levando ali essa sensação de euforia, de buscar ali algo bacana, é a dopamina. E a gente sabe que estresse, ansiedade, noites mal dormidas, fazem com que a gente tenha prejuízos de neurotransmissores, e um deles é a dopamina. E um dos principais ali relacionados à vontade e o desejo é justamente a dopamina. Então, se ela chegou no meio de um furacão acontecendo na vida dela, a dopamina dela vai estar lá embaixo. Não adianta dar hormônio. Não, eu vou dar efeito colateral, eu vou acabar entregando, né, o que a gente chama de androgenização para a mulher. Ela vai ter problemas de pele, ela vai ter problemas de cabelo, ela vai ter hipertrofia de clitóris, ela vai ter engrossamento das cordas vocais e a libido vai continuar exatamente da forma que estava, porque o problema não era esse. O problema é que ela não dormiu bem, é que ela está com problema no relacionamento e outras questões de outros tratamentos que a gente aborda aí daqui a pouquinho, e até questões com o parceiro, que eu acho que é um grande desafio, né? A mulher hoje entender, né? Não só a mulher, mas o homem também, de entender que precisa ter essa troca com o parceiro, né? Precisa ter essa conversa. Como que a gente pode melhorar isso daí? E o que eu vejo é o contrário, né? As pessoas querendo usar um hormônio. Porque é o que eu falo, né? As pessoas querem uma pílula mágica, essa coisa da ansiedade, né? Do imediatismo, da gente querer uma pílula mágica que resolva logo tudo. O homem quer, para uma ejaculação rápida, também algum remédio. E o caminho inicial deveria ser o do autoconhecimento, para entender exatamente o que você está falando, como é que está a minha relação, como é que eu estou me sentindo. Então, talvez o que você esteja passando, eu entendo da seguinte forma. Primeiro, investiga tudo isso, né? O seu psicológico, o seu emocional, o seu contexto social, para depois, de repente, ver se realmente, né, tá tudo ok aqui, então beleza, vamos no endócrino, vamos procurar alguém que possa me orientar, fazer alguns exames. Mas esse exame, por exemplo, da testosterona na mulher, ele é conclusivo? Pois é, aí que entra também um universo muito, muito bacana para a gente conversar. Os nossos exames de testosterona disponíveis hoje no dia a dia, aquele que você vai lá coletar ali no seu laboratório, são exames que foram padronizados para homem. As máquinas ali, elas são calibradas para testosterona de 300, 400, que é o normal do homem, né? Ali de 300 a 700. Então, elas estão calibradas para esta medida. Quando nós pegamos uma mulher que tem 10, que tem 30, vou dar um exemplo para você. Imagina que você está olhando, aqui é o seu range, certo? E aí a máquina olha um negócio ali no canto, ó. Não é? Eu estou acostumado a ver 300 a 800. Tem um negócio ali no canto. O que será que é aquilo? Será que aquilo deve ser 20? Óbvio que não é desta forma. Sim, entendi. Mas existe erros, né, analíticos. Então, as formas de mensuração de testosterona, que são bem confiáveis, é um método específico de pesquisa, que a gente não tem acesso. Ah, mas o meu laboratório não me interessa. O seu laboratório não vai fazer esse método, porque é um método extremamente caro. Então, o 20 é ok, me dá uma ideia de quanto está, né? Mas não necessariamente é o nível que está ali naquele momento da mulher. E aí cabe ao médico ter essa sensibilidade de entender. Eu estou numa mulher, na perimenopausa, ela já tem sintomas de deficiências hormonais, né? De outros
outros aspectos relacionados a deficiências hormonais e tal. Oh, pô, tá legal, talvez se a gente fizer uma reposição, ela vai se beneficiar. E uma coisa bacana, assim, quantas mulheres que não chegam no consultório com uma testosterona baixa, né? Ela viu lá que era para estar 30, 50 e o dela tá 10. E aí eu pergunto assim: como é que tá a vida sexual? Não, tá tranquilo. Nada, libido. Não, doutor, tá super tranquilo. Será que eu preciso fazer uma reposição hormonal numa mulher que tem uma testosterona baixa? Não, porque, na verdade, a testosterona é um... Homem, não. Homem, assim, ó, vamos... Homem, eu falo que é meio besta, assim, né? Homem, assim, é hormônio dependente. Tem hormônio? Tem hormônio? Tem libido. O homem tem um negócio, né, um pouquinho mais carnal, assim, é outra pegada, tá? É outra pegada. É instintivo isso, né? O homem tem hormônio, tá ali com 700 de testosterona, ok. Tem 100 de testosterona, isso pode ser um problema. Isso pode ser, né, um hipogonadismo, que é uma deficiência de testosterona, bom. E aí, realmente, esse cara, se não tiver uma reposição, ele pode ter queixas, pode ter questões sexuais. A mulher, eu estou cansado de ver mulheres com baixa testosterona aqui, ó, jogando bola. Tranquilo, doutor, tá ótimo. E mulheres com 50, 60, que estão fazendo uma reposição. Não é reposição, né? Porque quem está com nível suprafisiológico não é reposição. Isso é um tratamento em doses mais altas de testosterona, com queixa de libido, com queixas sexuais. Então, assim, mas como é que uma mulher tem 100 de testosterona, que é um nível absurdo, que eu já vi até maior do que isso, com queixas, e mulheres com 10, com 5 de testosterona sem queixas? Porque é aquilo que a gente conversou. Na mulher, o hormônio é uma gotinha no oceano. Tem muito mais a ver com ambientes, o ambiente social, o ambiente pessoal. Homem já tem uma dependência um pouco maior dos hormônios. Tá? Então, tem que ter muito critério e muito cuidado para começar um hormônio numa mulher, caso ela não precise. Mas você vê isso muito em consultório? Tipo, você vê muitos médicos sem esse olhar humanizado que você tem? Esse olhar holístico, assim? Não sei se às vezes é por falta um pouquinho de feeling, né? Até de conhecimento teórico, né? Mas eu vejo sim. Tá? E até hoje explodiu, né? Todo mundo deve estar acompanhando aí os chips, Sim. os implantes, né? Então, assim, os implantes nada mais é do que uma via de administração, tá? Então, o implante não causa problema. O implante é só a forma como o hormônio está sendo administrada. O que causa problema é o hormônio que está lá dentro. Então, com esse boom de implantes, e não estou aqui criticando, muito pelo contrário, eu trabalho muito com implantes hormonais, mas com essa comercialização dos implantes, todo mundo quer usar um implante. E eu estou cansado de chegar no meu consultório: doutor, eu sei que você trabalha com um chip. Eu falei, tá, não, será que não tem um chip para mim? Será que não tem um negocinho para dar um gás? E aí você tem que ter... E eu acho que hoje, na minha prática clínica, talvez eu mais contraindique do que faça. Porque se eu for fazer todo o implante, né, todos os implantes que as pacientes vêm buscar, né, eu posso acabar entregando muito mais colateral. Então, vamos até entrar aqui, já que está aqui no assunto do implante, vamos tocar um pouquinho no chip da beleza, que eu acho que você já deve ter ouvido falar bastante. Ah, sim, né? O sonho de consumo. Quem está vendo a gente aí, a mulherada, né? E muitos homens também perguntam para mim: não tem como colocar aquele chip da beleza na minha mulher lá? Será que não dá um upgrade? E é importante as pessoas entenderem o que é o chip da beleza. Ficou vulgarizado, né? É um hormônio que tem uma excelente aplicabilidade clínica na mulher que precisa. E quem inventou esse hormônio inventou para uma patologia, para uma doença ginecológica, principalmente endometriose, adenomiose, sangramentos uterinos volumosos, cólica,
TPM, tensão pré-menstrual, TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Então, a gestrinona foi inventada, inclusive por um brasileiro, para isso, pelo professor Elcimar Coutinho, para isso, para tratar condições ginecológicas. Mas existe ganhos secundários. Existe um aumento de força, existe um anabolismo, um aumento de massa muscular, óbvio que sempre associado com dieta e treino. Você não vai colocar lá gestrinona e vai ficar bonitona. Não, mas se você tiver uma dieta bem feita e um treino bem feito, pode ser que você se beneficie com os efeitos secundários. E ela também tem características que aumentam disposição e que podem aumentar a libido, sim. Então, é uma terapia muito apelativa, diríamos assim, porque traz coisas positivas. E a mulher vê a amiga dela usando e fala assim, também quero usar. E os colaterais, esse? Pois é, mas será que essa mulher que está usando não tinha uma indicação clínica, uma endometriose? E aí, quando a gente pensa em gestrinona, a gente tem que ver o antecedente dessa mulher, porque é um hormônio que pode trazer colaterais. Então, todas as minhas pacientes, antes de termos indicação, tem uma causa ginecológica? Tem, legal. Tem os ganhos secundários? Tem. Pode melhorar composição corporal? Pode. Então, mas é o seguinte, ó, vira a página. Mas pode acontecer isso, 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 isso. É um hormônio anabólico que promove ganho de massa muscular. Anabolismo é ganho de massa muscular. Mas é um hormônio que a gente fala, né, que é androgênico. Ele pode entregar características, né, negativas. Mas vai acontecer com essa mulher? E aí que é importante o feeling do médico diagnosticar se ela é uma mulher que tem uma característica de pele mais oleosa, queda de cabelo, porque é um hormônio que pode entregar, né, questões secundárias ali, a pele, oleosidade, acne, queda de cabelo, hipertrofia de clitóris. O que eu posso te garantir é o seguinte, na grande maioria das pacientes que precisam do hormônio e que são bem diagnosticadas e que o antecedente dela, pessoal, é bem avaliado, nós temos muito mais benefícios, muito mais benefícios. Agora, naquela paciente que quer fazer o uso recreacional, porque ficou sabendo que a amiga colocou e o corpo da amiga está lindo, maravilhoso, mas essa amiga talvez está fazendo dieta, essa amiga está treinando. Então, a gestrinona ela é muito boa porque ela se propõe a fazer. Mas tem que ser muito bem conversado com a mulher os possíveis colaterais. Se fosse um hormônio que entregasse muito colateral, não ia ter essa busca, tá, que a gente vê hoje. Então, realmente, ela é muito boa porque ela se propõe a fazer. E aí, o que acontece são os combos. Já que eu estou pondo gestrinona, eu vou aproveitar e pôr uma testosterona para dar um gás na libido também. E aí começa a somar. Eu falo que muita ona na mulher é um problema. Gestrinona, ó, testosterona, aí já vai lá e bota uma oxandrolona junto, que é um outro hormônio para ganhos estéticos, e você fica com muita ona numa mulher. E aí você pode entregar efeitos colaterais, sim. E isso tem que ser muito bem conversado com a sua paciente, por isso que hoje eu talvez mais contraindique, trabalho muito com implante, mas eu acho que tem que ter, né, óbvio que é um momento que o implante está sendo muito falado, está sendo muito feito, bacana, mas tem que ter um pouco de cuidado e tem que ter um pouquinho de freio nisso. E além de tudo isso também requer dinheiro, né, gente? Então, assim, podemos focar na dieta, no treino, né, alimentação saudável, hidratação. Isso já é muita coisa. Então, esse é o começo. E serve também para a nossa libido. Às vezes é um ajuste na alimentação, uma atividade física. Inclusive, eu queria que você falasse sobre isso, você é nutrólogo também, né? Os impactos da alimentação e da nossa nutrição na libido, por exemplo. Quando eu quero melhorar a minha libido, eu começo do que eu como. Eu começo cuidando do meu intestino. Mas o que tem a ver o intestino com... O intestino é a nossa porta de entrada para micronutrientes, para vitaminas. Né? Se a gente está com o intestino que está ali todo machucado, todo permeável, está entrando toxinas, isso está gerando um processo inflamatório no nosso corpo.
Então, quando eu quero melhorar a libido, eu começo com uma dieta saudável, tratar outras condições que podem estar associadas, uma hipertensão, por exemplo, um diabetes, que pode levar a um pior fluxo de sangue ali, né, para os vasos e causar, por exemplo, um distúrbio de ereção no homem. Então, não basta apenas um hormônio. Você precisa tratar do que essa pessoa está comendo, tratar a saúde intestinal dela, tratar a cabeça dela, porque tem uma condição muito interessante, tá? A gente tem no nosso sistema nervoso central o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Um estimula e o outro segura, tá? Então, por que é importante tratar a cabeça, né? Tratar o bem-estar? O sistema nervoso que está relacionado com a ereção, por exemplo, né, é o sistema nervoso parasimpático. Então, quando você está ali tranquilo, começa a ter, né, a primeira estimulação, o parasimpático ali começa a gerar adaptações, liberar acetilcolina, que é um neurotransmissor, e você tem lá a ereção. O que está relacionado com a parte de ejaculação, de prazer ali imediato, é o simpático. Então, ele já vai lá com a noradrenalina, aí descarga ali noradrenalina e ejaculação. Se eu estou com uma pessoa que está comendo mal, que está dormindo mal, que está estressada, que está nervosa, que está ansiosa, o sistema nervoso que está ali tomando conta do momento é o simpático. E aí, se eu preciso do parasimpático para ter ereção, você pode tomar, Dana, o caminhão do Cialis, do Tadalafil, do que você quiser, que não vai ter ereção. Então, é muito comum receber no consultório pacientes que estão ali, com a vida toda bagunçada, se alimentando mal, problemas no trabalho, problemas com o chefe, problema em casa, estressado, e fala assim, doutor, mas eu não consigo nem mais tomando um Cialis. Falei, sim, porque o que manda é a cabeça de cima. A informação para a sua ereção vem do sistema nervoso parasimpático, acetilcolina. Você está estressado, você está, às vezes, com medo, está com uma parceira nova, está ansioso. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Meu Deus. O que está ali tomando conta do momento é o simpático. Não vai ter ereção. Às vezes pode ter ereção, mas aí é ejaculação rápida. Ejaculação precoce, porque a noradrenalina, que é um neurotransmissor responsável pela ejaculação, você está ali num pico de noradrenalina e você vai ter a ejaculação precoce. Então, quando a gente fala de libido, a gente começa tratando do sono da pessoa, do que ela está comendo, de como está a vida dela. Não adianta querer tratar na porrada. Esse tema é um negócio que não adianta ser tratado na porrada. Você vai tomar lá o diabo lá do seu azulzinho, do seu não sei o quê. E se você está ansioso, você está nervoso, o seu simpático está ali, né, dando as caras. E você não vai ter ereção. É a cabeça de cima que vai mandar a informação. O parasimpático vai fazer a ereção e, na hora certa, o simpático entra em jogo para ter ejaculação. E o que está acontecendo é que o pessoal está começando de trás. Sim, e o que você tocou numa situação que tem me preocupado, doutor. Eu estou vendo muitos homens jovens fazendo uso dos azulzinhos por aí. E me preocupa, porque eu já vi casos assim de cara que desde a primeira vez já foi tomando, porque a insegurança é tão grande. Não, para garantir eu vou tomar um aqui. Eu vou tomar. Agora, e os efeitos disso a longo prazo? Como é que você tira uma medicação dessa depois que o homem se acostuma com isso? Então, ele já chega assim, uma parceira nova, vou tomar ali a minha segurança ali e tal, não sei o quê. Depois ele se acostuma e vira um ciclo vicioso. Né? Vamos lá, vou tomar porque vou ter relação. Vamos tomar para vai ter uma relação. E, na verdade, ele deveria ser utilizado para pessoas que têm alguma disfunção erétil, que têm alguma dificuldade de manter a ereção. Mas não, os homens estão usando. E o que é bacana, um dado bacana, assim, os transtornos do desejo, né, da libido, são muito mais comuns nas mulheres, por volta de, numa população normal, por volta de 40%
45% das mulheres, elas têm alguma queixa de transtorno sexual durante a vida sexual dela. Os homens, menos, por volta de 10 a 15%. Tá? Mas, se você for pensar, no consultório de um terapeuta sexual, de um terapeuta tântrico, se você for ver a média, você já fui perguntar isso, né, pro Evandro, né, para a Andréia Delacqua, que é fisioterapeuta uroginecológica, né? Falou, Evandro, qual que é a média aí, né? Meio a meio. Falei assim, mas como que as mulheres têm quase 50% de chance, né, de ter uma queixa sexual e os homens 15%? Mas por que as pessoas, por que está quase meio a meio a procura de um terapeuta sexual? A conta é estranha, né? Uhum. É porque o homem tem disfunção erétil. Isso dói. Isso dói. A mulher, de alguma forma, dá para levar. De alguma forma. Por mais que esteja sendo... Sim. Por mais que não esteja sendo bacana, mas ela consegue levar. Ela consegue contornar a situação. E o homem não. O homem teve uma disfunção erétil. Fala, e agora? Aí começa a correr atrás de urologista. E se o urologista não tem essa visão integrativa, se o urologista não tem essa cabeça aberta, que o cara estava num momento de pressão, uma parceira nova, um problema no trabalho, o cara não está dormindo bem, está consumindo bebida alcoólica, alguma outra droga ilícita, ele vai falar assim, não, então vamos... Não só urologista, tá? Qualquer outro médico. Sim. Não, então vamos usar aqui isso. Não. Não adianta. Volta para a questão de que quem manda é a cabeça, né? Então, os homens acabam procurando até que relativamente com uma certa frequência uma terapia, um consultório, né, porque eles têm algo que dói, que é, né, a disfunção erétil ou a ejaculação precoce. E você deve trabalhar um pouquinho mais com isso e ter mais um feeling maior, né? Muito, mas é isso mesmo. E na maioria dos casos a gente vê uma resposta no tratamento com a terapia tântrica presencial. A gente faz também esse acompanhamento online, a parte, né, da terapia sexual, mas o Tantra a gente vai trabalhar a massagem e treinar esse corpo a manter essa ereção por mais tempo, sem a necessidade de entrar com uma medicação. Claro, se isso não resolve, aí sim você vai, e em último caso, buscar, então, esse auxílio da medicação. Mas, na maioria dos casos, a gente consegue reverter. Isso é importante. Mas há muitas pessoas que também nem chegam, porque ou não tem conhecimento da terapia, ou porque, se trabalhar, dá muito mais trabalho. É muito mais difícil. Né? As pessoas não querem olhar para as sombras. Não sei se chega, né? Tem. Da terapia tântrica tem muito preconceito, mas a própria terapia em si, a psicoterapia, né? As pessoas ainda, a gente acha que não, mas tem. Né? Principalmente quanto mais velha a pessoa, mais a gente vê esse preconceito de que, não preciso, nada a ver, não tenho trauma, sou muito bem resolvido. E a vida está toda bagunçada. E vou pegar um gancho nisso que você está falando. Olha que interessante. Mulheres com depressão têm 4 vezes mais chances de ter uma queixa sexual, uma disfunção sexual. Bom, e aí ela chega num médico qualquer e comenta isso ali, porque eu estou com depressão, não sei o que lá. E aí o colega passa lá, por exemplo, um antidepressivo, uma fluoxetina, por exemplo, um inibidor de recaptação de serotonina. A fluoxetina tem aproximadamente 65% de chance de desenvolver uma queixa sexual. Então, vamos somar. Se eu tenho uma mulher que já tem 4 vezes mais chances de desenvolver um transtorno sexual pela depressão, e aí ela começa a tomar um inibidor de recaptação de serotonina, uma fluoxetina, que aumenta 65% a chance de transtornos sexuais. Essa mulher, você acabou de matar a vida sexual dela. Eu já fui essa mulher. Olha que bacana. Então, você pode dar um relato aí pra gente. Sim. Então, você acabou de matar essa mulher, porque nós sabemos que a serotonina é um daqueles eixos que nós temos que diminuem a libido. Então, tem que ter um feeling muito grande quando você vai tratar essa mulher. Será que não é melhor eu entrar com um agente dopaminérgico, com um agente que vai aumentar a dopamina, que é um neurotransmissor de maior desejo, de maior motivação? Será que eu não tenho uma outra estratégia? Será que essa mulher não precisa conhecer o corpo dela? Quais são as áreas erógenas que ela tem? Será que ela não precisa
ir num terapeuta sexual, ir num terapeuta tântrico para entender que o corpo dela é ali que funciona. Será que ela não tem que conversar com o marido dela e falar assim: ô, fulano, o negócio não tá rolando, cara. Como é que a gente pode ajudar isso daí? Será que tem alguma... Vamos fazer uma festinha aí, sei lá, cara. O negócio é aqui. Onde é que toca? E não sei. Pô, vamos procurar alguém que saiba. É um ajuste, eu sempre falo, às vezes é só um Um ajuste. detalhe. E as pessoas não se conhecem, né? Não sabem. Tem mulheres que têm prazer em lugar X e em lugar Y, né? Nem todo mundo vai ter prazer do mesmo jeito com penetração. E às vezes você precisa falar para ela que fala: não, minha querida, o lugar é aqui, ó. É aqui, não é ali. E não é assim que funciona. O que eu vejo hoje é o contrário. É o remédio, é o antidepressivo, é não sei o quê, é não sei o que lá. E aí você acabou de assassinar a vida sexual de uma mulher quando você usa uma medicação errada no momento errado, ou dando muito mais hormônio do que é necessário. Exato. Eu senti isso na pele, assim, eu pensei, caramba, eu cheguei no fim da linha, não tem porque, tipo, se eu preciso ser medicada, porque minha depressão está nesse nível, antes do Tantra, né? Porque a minha depressão está nesse nível, aí eu tomava 2 remédios para depressão, para ansiedade, aí eu fui no psiquiatra e falei, não, mas eu tô com a libido zero, eu tenho um relacionamento. Aí, não, então tá, você toma mais 2 Aí remédios. toma mais um. Tomava 4 remédios, eu vivia assim. Então eu falei, gente, eu vou viver em estado vegetativo pro resto da vida, deixei os remédios. Falei, não é para mim isso daqui. Conheci o Tantra me salvou. Digam o que quiserem. Dali, eu tomei posse... Foi onde eu conheci meu corpo, onde eu entendi sobre prazer, sobre a minha libido. Então, hoje eu não faço mais uso de medicamento. Não preciso. Se for necessário, claro. Óbvio que eu recomendo, gente, pelo amor de Deus. Depois do Tantra, na maternidade, eu caí em depressão de novo, porque a maternidade tem dessas. E aí, sim, eu tomei sertralina, mas eu sabia que seria por um período específico. Voltei para o Tantra e aqui estou. Mas é isso, é autoconhecimento. E quando a gente fala de sexualidade, conhecimento é quase zero. A gente não tem educação sexual. Nós não tivemos e até hoje ainda não temos. E nesse país está cada vez mais difícil da gente falar dessas Rola um tabu, coisas. né? Ainda nos dias de hoje, Muito, né? Uma muito, vergonha. muito. Então, fica complicado. E você cresce um adulto que não consegue se relacionar, que vive se entupindo de remédio e achando que tem algum problema. E, às vezes, o problema é só falta de conhecimento de si mesmo. Agora, doutor, tem um assunto ainda falando de mulheres que a gente não pode deixar de tocar, que é a questão da menopausa, que é outro tabu ainda. Que muitas mulheres, a gente tem medo de envelhecer pela cobrança estética. Como se fôssemos objetos com prazo de validade, mas o medo também de perder a libido, de ficar ressecada, é algo assim determinístico, assim, é um fim da linha para as mulheres? Não. Não é esse bicho de 7 cabeças? É um começo de uma nova vida, de uma outra forma, que pode ser tão boa quanto. O que é importante hoje deixar bem claro, né? Assim, antigamente tinha muito medo da reposição hormonal. Né? Tinha aquela coisa de hormônio da câncer, porque houve um trabalho que foi realizado há um tempo atrás, que foi um trabalho muito, muito mal feito, tem muitas críticas em cima dele, e que deu hormônios equinos por via oral para a mulher. Então, a mulher estava recebendo hormônio de égua pela boca. É óbvio que não houve uma boa padronização dos grupos. Conclusão, deu tudo errado, e aí saiu no Fantástico. Reposição hormonal da câncer. Acabou. Depois disso, a medicina evoluiu muito. Eu venho aí há quase 12 anos tentando trazer uma ideia de que hormônio não é bicho-papão, você só precisa saber fazer para a pessoa certa. Então, hoje não tem mais essa opção assim, não vou repor hormônio. Hoje em dia é assim, eu vou fazer a reposição hormonal. E antigamente era por 5 anos e depois passou para 10 anos, e agora o novo conceito é assim, eu vou fazer a reposição hormonal pelo tempo necessário, enquanto os benefícios estejam maiores do que os malefícios. E a reposição hormonal na mulher não é só para a parte sexual. O hormônio é importante para o cérebro, para a cognição, para evitar sintomas depressivos, é importante para a pele, para o colágeno, é importante para evitar doenças cardiovasculares. Por que mulher, quando entra na menopausa, tem o maior risco de doenças cardiovasculares? Porque falta hormônio para a área ginecológica, começa a dar ressegamento, infecções urinárias de repetição. Então, quando a gente repõe um hormônio, nós não estamos pensando só em sexualidade. Isso é uma coisa muito importante que as mulheres que estão aí na menopausa, que o seu médico falou assim:
Não vamos repor porque eu não gosto. Agradeça o cafezinho que ele está te servindo. Fala, obrigado, doutor, vou procurar uma outra pessoa, então. Porque, não, óbvio que tem que ter critério, tem algumas contraindicações clássicas, mas, na grande maioria das vezes, bem feitinho, os benefícios vão ser muito interessantes no sentido de sexualidade. Aí sim entra uma questão de deficiência hormonal, onde é necessário uma reposição. Sim. Então, nós vamos entrar com um estradiol, por exemplo, que vai fazer ali a melhoria da área ginecológica, a lubrificação vaginal. Vamos entrar com a testosterona, que vai aumentar o desejo, vai aumentar a libido e outros hormônios possíveis. Mas aí já entra uma condição realmente de deficiência. Este é o caso da mulher que tem uma deficiência hormonal e que precisa de uma reposição hormonal e ponto final. Não adianta plantinha disso, nada contra as plantinhas, eu trabalho muito com fitoterapia, mas eu estou cansado de ver no consultório, mulher, mas eu tomo chá de amora, mas eu tomo chá de sei lá o quê, e não melhora, porque quando você tem uma deficiência hormonal importante, o que vai resolver é a reposição hormonal. Não é naquela mulher de 25 anos que não dorme, que está estressada, que está pé da vida, que vai resolver o hormônio. É naquela mulher de 55 anos que está na menopausa, que tem uma deficiência realmente laboratorial e que ela está com uma atrofia de mucosa vaginal, com ressecamento, ela vai ter uma dor na relação, uma dispareunia, né? Vai ter realmente uma questão física. Então, mulheres que estão na menopausa, procurem um médico que realmente seja do dia a dia deles trabalhar com hormônios, que não tenha medo de hormônios, mas saiba fazer. Então, menopausa é fundamental e obrigatório pensando na qualidade de vida. Eu não posso chegar para uma mulher que fez reposição hormonal que está fazendo reposição hormonal há 5 anos, então ela entrou lá com 50 anos e ela está com 55 agora e fala assim, agora eu vou tirar seu hormônio, tá? A partir de agora, segue por meios próprios. Mas e meu marido, ele, não posso mais fazer, porque está escrito aqui no livro de 1800 e não sei quanto, que são só 5 anos. E eu vejo isso todos os dias no consultório. Mulheres que falam assim, o meu médico não gosta de hormônio. Então, procura alguém que esteja um pouquinho mais atualizado para devolver qualidade de vida para essas mulheres. Você trouxe 2 falas aqui que me mostram como a ciência ainda é formatada para o homem, para o público masculino. A gente vê muitos homens, médicos homens, que parece que não se interessam no universo feminino, embora trabalhem com esse universo. Mas olhem para o corpo da mulher como algo mecânico. E no próprio exame que você falou da testosterona, né, ele é formatado para o homem. Sim. Por isso que... Então, olha só como o universo feminino ainda é um mistério, mas porque a própria ciência parece que não se interessa. Claro, hoje nós temos grandes mulheres na pesquisa científica, e isso está mudando, né? O clitóris mesmo foi recentemente descoberto ele enquanto estrutura completa. Estamos falando, né, de pouco tempo atrás. Mas... Voltando para essa questão da menopausa, existe uma janela de tempo que não pode ser perdida? Ou isso é mito? E quando começar essa reposição? Existe uma janela terapêutica ali, né, que a gente fala. Que o ideal seria o início imediato. Então, eu estou com uma paciente que começou a ter os sintomas, fez os exames de sangue e realmente teve uma deficiência hormonal e nós vamos iniciar. Este cenário seria o ideal. Mas nós temos uma janela, então, essa mulher já está há 5 anos na menopausa. Isso acontece frequentemente no consultório. Uma mulher que foi passando, sabe? Foi sendo jogada igual ping. Não, assim, não, toma chá de amora, não, toma não sei o quê. E ela continua com problemas, ela continua com ressecamento ginecológico, ela continua com uma queixa sexual, ela está com um problema na casa dela, com o marido dela. Então, essa mulher tem que ser bem investigada, os riscos cardiovasculares, né, os exames de imagem, a mamografia, o ultrassom ginecológico, a gente tem que saber a espessura do endométrio, da camadinha interna do útero, se tem nódulos de mama, se não tem, como é a densitometria, como é que é a qualidade dos ossos dessa mulher. Tendo todo, né, esse parâmetro na mão,
nós começamos a reposição hormonal. É claro que muda um pouco a forma como é feito. Então, talvez aquela mulher que entrou neste momento na menopausa, a gente tenha uma abordagem um pouquinho mais arrojada. E para aquela mulher que já passou algum tempo na menopausa, talvez a abordagem seja... Isso é uma coisa que dá discussão até mesmo entre os ginecologistas. Eu não sou ginecologista, né? Mas como eu trabalho bastante com implante hormonal e eu estou sempre nos meios, nos grupos, nas discussões, os próprios ginecologistas têm realmente, né, essa dúvida. Poxa, já estou com uma mulher que está há 10 anos na menopausa. Será que vale a pena começar? Puxa, mas essa mulher está com ressecamento vaginal, essa mulher está com dor na relação, essa mulher está se reclamando da pele. Será que eu não posso tentar, talvez, uma alternativa ali, um hormônio tópico vaginal? Às vezes entrar não com a reposição, né, sistêmica do hormônio, mas com o hormônio na vagina ali, um hormônio tópico. Então, existe sim alguns critérios que devem ser levados em consideração. Mas, respondendo a sua pergunta, o ideal, por isso que as mulheres que estão aqui assistindo precisam ter muita atenção. Comecei a ter sintomas, comecei a ter assim, ondas de calor, pior da qualidade de sono, está mais irritada, ressecamento vaginal. Procura um médico e comece a sua avaliação. Não deixe ficar postergando. Você está perdendo tempo de vida se você deixa de fazer a sua reposição hormonal bem feita. Muito bem. Fica aí o alerta para nós mulheres. Eu estou com 34, mas é sempre importante saber. E temos que cuidar do corpo para chegarmos nessa fase da vida com mais qualidade de vida, né? Mais saúde, mais vitalidade. Isso inclui a nossa sexualidade. Doutor, muito esclarecedor aqui a sua entrevista, muito esclarecedora. Muito obrigada. Eu sei que foi rapidinho. A gente poderia ainda estender, tem muitas outras questões, outros assuntos que eu gostaria de perguntar para você e trazer, mas numa próxima oportunidade. E eu quero que você fale, porque com certeza, principalmente as mulheres que me acompanham aqui, vão buscar o seu trabalho. Então, onde que a gente pode te encontrar? Você está nas redes sociais? Você tem consultório? Atende de São Paulo? Atende à distância? Sim. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu me sinto muito confortável de falar sobre libido, sobre sexo, até por ter em casa, né, sim. né, a doutora Andrea Dell'Aquila, o Evandro Palma. Então, essa discussão comigo e entre eles é muito bacana. Então, eu me sinto confortável de falar e acho que mais médicos precisam ter essa visão integrativa da libido para não ficar passando o hormônio para todo mundo que não precisa. Então, muito bacana. E olha, você nem me convidou, mas eu já aceitei o convite para uma próxima, para a gente estender. Vamos. Eu estou com planos de que esse podcast tenha um tempo maior. Bacana. Né? A gente tem um tempo de 1 hora. Mas legal. eu tenho trazido tantos convidados assim, por exemplo, a entrevista com o André. Para quem não sabe, ele é irmão da doutora Andrea Dell'Aquila, que nós trouxemos aqui no final da temporada passada, que falou sobre fisioterapia pélvica e tantra. E trazer pessoas profissionais da medicina convencional para que a gente, né, estreite esse relacionamento e as pessoas entendam que nós trabalhamos em conjunto. E as pessoas que eu falo, principalmente a sua classe. Sim, né? Porque importante. Existe ainda esse preconceito, esse distanciamento Com de não. E parabéns pela sua iniciativa de estar trazendo e estar falando um pouquinho. A gente precisa, sim, de pessoas que levantem a bandeira e vamos lá, porque, como eu disse no comecinho, o prazer sexual faz parte de qualidade de vida. E o meu consultório é aqui em São Paulo, fica ali na região de Santana. Então, eu trabalho com toda essa parte de qualidade de vida, nutrologia. E estou no Instagram, DR, doutor, e o nome, doutor Alexandre Dell'Aquila. É tudo junto. Tudo junto. Alexandre Dell'Aquila, né? DELL, Aquila. E vai ser um prazer. Lá a gente está falando sempre alguma coisa bacana sobre qualidade de vida, sobre saúde. Então, espero todos vocês lá. E para resumir, né, para a gente fechar, o que você indica, então, antes de procurar uma reposição hormonal, aquilo que a gente falou aqui, né? Alimentação. Eu estou dormindo bem, eu não estou dormindo bem, eu estou com um problema no meu relacionamento, eu converso com o meu parceiro, eu chego nele e falo assim, ô fulano, o que a gente pode fazer?
né? Então, é muito importante também investigar o parceiro, tá? Porque, às vezes, o parceiro tem alguma questão, tem uma disfunção erétil, tem uma ejaculação precoce, e isso acaba tirando a libido da mulher, porque ela sabe que não vai... Ou, então, ela tem, por exemplo, a dor para a relação, uma dispareunia, tem alguma... E ela vai ter dor na relação, então ela já nem quer ter. Então, é muito importante que, antes de procurar um hormônio, que é o que eu vejo no dia a dia, no consultório, a mulher entenda o que está acontecendo. O problema é comigo, eu estou tendo dor, eu olho para o lado e eu admiro essa pessoa que está do meu lado, porque homem é meio besta, como eu disse, homem é meio carnal. O homem já começa excitado para a relação, e mulher não é assim. Não. A mulher começa não sempre assim, mas a mulher geralmente começa do zero, do basal ali o processo. E tem que ser estimulada, e tem que... o homem tem que ter mecanismos, não é só tipo assim, aí, vamos lá, que daqui a pouco é o jogo, eu não posso perder o jogo. Então, se não tiver esse papo com a mulher, se a mulher não se entender e não estiver vendo no seu parceiro uma pessoa que ela se sinta abraçada, que tem essa troca de carinho, para a mulher isso é muito importante. Então, antes de pensar em hormônio, pense o que está acontecendo com ela. Depois, se precisar... Doutor Alexandre Delac. Muito obrigada, querido. Obrigado pelo convite. Obrigada parabéns. Pela confiança. Parabéns, obrigado. Confiança. E é isso, gente. Esse assunto também eu falo bastante sobre libido, sobre orgasmo, sobre o prazer feminino como um todo, no meu curso Meu Prazer Pleno, que é um curso só para mulheres, onde eu trato sobre a sexualidade feminina, quebrando esses tabus, trazendo informações científicas aliadas ao conhecimento da sabedoria milenar do Tantra. Eu vou deixar o link aparecendo aqui embaixo. As vagas estão sempre abertas, o carrinho está sempre aberto, porém, é um curso só para mulheres. Os meninos aguardem, que eu estou montando aí algo especial para vocês, tá bom? E você sabe, o nosso próximo encontro, terça-feira que vem, às 20 horas, no mesmo bate-canal, YouTube, Spotify, e a gente também está nas redes sociais aparecendo aqui na tela. Para você, uma boa semana, com muito prazer e muitos orgasmos, que é o que eu desejo para todo mundo. Até terça-feira. Tchau, tchau.